Olá, eu sou Ana Patrícia, do Instituto Diálogos do Ser, e hoje eu queria compartilhar com vocês uma percepção de um tema que para mim é muito importante, que é um assunto que eu tenho falado tanto no meu trabalho com mulheres, como também nos treinamentos sobre liderança, que é sobre conexão. Antes disso, eu queria contar uma história. Quando eu tinha uns 12 ou 13 anos, mais ou menos, a minha mãe, que era formada em educação artística, era professora de educação artística, mas tinha uma mente muito criativa, ela tinha se juntado com dois grandes amigos dela para fazer, em Lorena, no interior de São Paulo, um encontro de arte e educação. Para esse encontro, ela chamou pessoas ligadas à arte e educação de várias partes do Brasil e eles fizeram um grande movimento criativo. E quando eu vi, eu tenho uma memória, assim, na minha lembrança, várias imagens muito fortes, muito afetivas, de quando eu vi as pessoas chegarem na casa da minha mãe, na minha casa, né, naquela época, e da energia, do ambiente criativo que existia entre as pessoas ali naquele momento. Existia uma grande alegria pelo encontro e eu percebia que eram pessoas que estavam conectadas com a arte. Durante o encontro, muitas coisas diferentes aconteceram, com exposições de artes plásticas pelos jardins, com oficinas completamente diferenciadas. E eu, menina, andava no meio daquilo tudo, estava completamente deslumbrada, olhando como se fosse um maravilhoso mundo novo. E eu me sentia, naquela hora, naquele momento, conectada. Eu me sentia parte daquilo que era um universo que era totalmente diferente do meu universo de uma adolescente. Isso nós estamos falando do final da década de 80, né? Porque eu nasci na década de 70. No final do encontro aconteceu uma coisa muito interessante. Minha mãe tinha um amigo, que é uma pessoa, um cara que até hoje eu admiro profundamente, com quem eu também já estudei, já fiz uma formação no Instituto Gente em São Paulo, que é o Roberto Chiniachik. Minha mãe pediu para o Roberto se ele podia ir lá para o encontro, para esse encontro de arte e educação do Vale do Paraíba, para fazer o encerramento do encontro. E eu me lembro que o Roberto disse para ela que iria como um presente, que ele foi voluntariamente e que ela ficou completamente agradecida e encantada por esse gesto do Roberto. Bem, no final desse encontro, o Roberto colocou as pessoas numa vivência de mãos dadas, em pares, e eu fui colocada lá no meio dos adultos, eu estava lá participando, né, completamente curiosa com tudo aquilo que estava acontecendo. E eu percebi que quando as pessoas ficavam de mãos dadas, de frente uma para a outra, uma olhando no olhar da outra, né, e dizem os antigos, não sem razão, que os olhos são a janela da alma, eu percebi que acontecia algo diferente no espaço entre as duas pessoas. Acontecia ali uma conexão profunda, de alma, não verbal. Naquela vivência, ninguém falava nada. As pessoas se olhavam, e até hoje eu me lembro da professora de educação artística, Adelaide, com quem eu fiz essa vivência. E eu vi as pessoas chorando, chorando, muito tocadas. E no final da vivência, eu vi, através dos depoimentos das pessoas, como algo ali tinha acontecido dentro delas de forma profunda e de forma poderosa. Bem, eu acredito que foi nesse momento que eu decidi que eu queria trabalhar com pessoas. Eu devo isso a você, Roberto, se você assistir, porque eu olhei aquilo e achei tão mágico, achei tão fantástico. E no meu coraçãozinho lá de menina, eu pensei assim, eu senti assim, nossa, eu quero de alguma maneira trabalhar com as pessoas, eu quero fazer isso aqui. E claro que muitos anos depois eu tomei essa mesma decisão e hoje eu faço grupos e faço a mesma coisa, inclusive coisas que eu aprendi com o próprio Roberto mais tarde. Há pouco tempo eu estava assistindo um vídeo fabuloso com uma mulher chamada Heidi Schleifer, com uma judia, com uma história extraordinária. Recomendo você a procurar e assistir o vídeo dela. E ela fala exatamente disso que eu acabei de falar para você. Ela fala dessa percepção que eu tive com 12 ou 13 anos, no meio daquela vivência, daquele encontro de arte e educação que a minha mãe promoveu,
que é sobre o espaço que existe entre duas pessoas, sobre aquilo que é capaz de conectar duas pessoas. Um espaço onde não só eu tenho o meu mundo, as minhas crenças, as minhas ideias sobre o mundo, um pouco, digamos assim, suspensas, como o outro também tem isso suspenso. Para que eu chegue até o outro e para que o outro chegue até mim, é preciso que a gente atravesse essa ponte. É preciso que a gente perceba que existe algo meu, mas não só meu. E existe algo do outro, mas não só do outro, que compõe esse espaço relacional. Que quando para mim é, por exemplo, um espaço relacional dentro de um casamento, entre um casal, é um espaço sagrado. A Heidi fala que os filhos crescem nesse espaço relacional. Então você imagina o poder que tem tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente pensa, os julgamentos que a gente faz a respeito das pessoas e a postura interna que a gente tem. Algumas vezes uma pessoa fala assim pra mim: ah, Ana, eu fiquei muito brava, eu fiquei muito chateada com determinada situação, mas eu nem falei nada. E às vezes eu brinco, e as pessoas que fazem os grupos comigo já estão acostumadas a me ver fazer essa brincadeira. Eu falo: e precisa? Eu falo: tá no campo. Não precisa. Que campo é esse? É esse campo relacional. É esse espaço que conecta as pessoas através do coração. Isso tem um poder imenso na vida da gente. Então, eu queria convidar você a olhar para isso. Olhar para esses espaços relacionais, olhar para a sua postura quando você se coloca diante de alguém. E à medida que você se torna consciente disso, e que você se dispõe muitas vezes a abrir mão, deixar para lá as experiências ruins, aquilo que te machucou, as crenças, os julgamentos que você tem a respeito de alguém, isso vai te permitir atravessar essa ponte e talvez olhar para alguém, se conectar com alguém de uma forma que você nunca fez. Experimenta. É isso. Se você quiser continuar recebendo os vídeos que a gente tem feito, compartilhando algumas coisas assim da nossa trajetória, eu vou te convidar a ir até o YouTube, no meu canal, ou a clicar aqui no link e se cadastrar, deixar seu e-mail e a gente vai dialogando. Se você quiser deixar um comentário para a gente continuar dialogando, também vou ficar muito feliz.